Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode se assentar. Obrigado. Nós louvamos ao nosso bom Deus por retornarmos a esta casa mais uma vez nesse dia para prestar culto ao Senhor. Estivemos aqui pela manhã, juntamente com um número bom de irmãos, e cultuamos ao nosso Deus. Ouvimos a sua palavra e o culto foi uma bênção. E não será diferente hoje. Deus falará mais uma vez ao nosso coração. Eu gostaria de saber se temos alguém nos visitando nessa noite. Dê um sinal assim com sua mão. Isso, nós temos ali um jovem nos dando a honra da sua visita. Mais alguém nos visitando hoje? Ah, sim, ali nós temos uma senhora. É um prazer tê-los aqui nessa noite. Viu? Muito bom tê-los. Eles são bem-vindos, meus irmãos? Então vamos vamos dar aquela saudação calorosa aos nossos irmãos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. É um prazer tê-los aqui, tenham liberdade para adorar ao nosso Deus conosco. Pastor Martinho está aqui agora à noite? Pastor Martinho? Não está? Ah, ele esteve de manhã. Ele fez aniversário hoje, ele falou que viria à noite, mas não veio. Mas receba, Pastor Martinho, o nosso abraço. Possivelmente nos acompanha aí pela internet. É uma grande alegria, né, o senhor fazendo 75 anos. Nosso irmão está completando, e é muito bom nós comemorarmos juntos. Meus irmãos, nós vamos hoje para mais uma série, ou para mais uma edição da série de mensagens Fé Vitoriosa, que está sendo pregada nos nossos cultos aos domingos, e nós já ouvimos duas mensagens dessa série. Domingo retrasado, pastor Paulo Júnior falou sobre a fé que fortalece a minha humanidade, e domingo passado ele retornou a este púlpito e falou sobre a fé que define a minha identidade. E hoje nós vamos falar sobre a fé vitoriosa que refrigera a minha alma. Nós estamos vivendo dias difíceis, tempos trabalhosos, e nós carecemos do auxílio do nosso Deus, do nosso sumo pastor, para nos dar direção, para trazer refrigério à nossa alma em momentos difíceis como esse. E a Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. E essa fé nós a recebemos quando o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, nos ensinando a palavra, nos mostrando na palavra como devemos caminhar, como devemos prosseguir na nossa caminhada. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Para a nossa reflexão nesse Salmo, gostaria de te pedir para ficar de pé, para lermos a palavra do nosso Deus. E nós vamos fazer a leitura do Salmo 23, a partir do versículo 1. Obrigado, André. Salmo 23, a partir do versículo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras
ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Coloque sua mão sobre o seu coração, meu irmão, ore ao seu Deus, ao nosso Deus. Peça ao Espírito Santo para ser bondoso com você, mais uma vez, ser generoso com a sua alma e falar ao seu coração. O Espírito Santo está entre nós, é Ele que nos trouxe a esta casa, é Ele que faz os nossos corações se render a Cristo, ao Senhor, ao senhorio de Jesus. E Ele pode muito bem falar ao nosso coração. Vamos orar. Santo Deus, no nome de Jesus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Nós carecemos, Pai querido, que Teu Espírito Santo guie novamente, ou mais uma vez, as nossas mentes, Pai, na palavra. Que o Senhor, Pai bendito, seja generoso conosco mais uma vez e fale ao nosso coração. Grande Deus, eu me coloco mais uma vez diante da Tua igreja, Pai, e preciso do auxílio poderoso do Teu Espírito, para entregar ao Teu povo, ó Deus, aquilo que me foi confiado. Te agradeço, Pai bendito, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos mais uma vez nesta noite. Oh Deus, obrigado. Nós oramos no nome soberano do Teu Filho Jesus, que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Amém. Por favor, meu irmão, toma o seu assento. Hoje pela manhã entusiasmei, mas hoje eu vou ser mais comedido aqui, para economizar minha voz até o final. Mas, como eu disse, foi um culto muito bom pela manhã. O Salmo 23, ele foi escrito numa linguagem poética, e os seus versos traz significados importantes, poderosos, profundos, sobre o zelo do Senhor com os seus filhos, com nós, com a sua igreja. Esse texto foi escrito pelo rei Davi. Davi, como sabemos, foi rei de Israel. Quando Deus o chamou para pastorear o seu povo, ele era um simples pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, do rebanho do seu pai, Jessé. E certo dia, Deus pediu ao profeta Samuel para ungir Davi como rei sobre Israel. E Davi estava muito familiarizado com o rebanho, com as ovelhas. Davi tinha muito tato com ovelha, até porque foi pastor de ovelhas. Ele sabia sobre o relacionamento entre ovelha e pastor. E ao compor esse salmo, ele expressa, então, este relacionamento, a importância desse relacionamento. Ele, inclusive, ressalta a necessidade de nós nos colocarmos debaixo da orientação desse pastor, o nosso Senhor Jesus, o nosso sumo pastor, para que nós possamos atravessar tempos difíceis, tempos trabalhosos, para caminharmos aqui nessa terra infestada pelo pecado, pela maldade, pela crueldade, pelo engano, e nós precisamos da orientação do Senhor. E a fé vitoriosa, ela nos coloca em sintonia com Deus. É uma fé na vertical, que nos ajuda a olhar para a palavra de Deus e tirar dela orientações importantes e necessárias para a nossa vida. E a fé vitoriosa, ela refrigera a minha alma, porque primeiramente, ela me ensina que eu sou uma ovelha. Isso é muito importante. Olha o que diz o primeiro versículo aí, a parte A: o Senhor é o meu pastor. Como eu disse aos irmãos, o salmista era rei, porém, ele se coloca aqui apenas como uma ovelha.
do rebanho do Supremo Pastor. É um exemplo de humildade e de submissão à vontade de Deus. Na condição de rei, Davi podia muita coisa. Como rei, ele mandava em muita gente. Como guerreiro, venceu muitos reinos. Conquistou muita terra para o Deus que ele servia. Mas agora ele se coloca como uma ovelha. Ele se coloca como uma ovelha perante o Senhor. Meus irmãos, tem muito membro de igreja, tem muitas pessoas, muitos religiosos, evangélicos, que estão deixando a Bíblia de lado, colocam a palavra de lado, e esquece que eles precisam caminhar debaixo de uma orientação pastoral, que eles precisam estar debaixo da orientação pastoral do sumo pastor, e precisam se colocar. Tem gente que acha que pode tomar suas decisões sem consultar o seu pastor. Tem gente que acha que pode fazer da sua vida o que quiser, sem levar em consideração o sumo pastor. Meus irmãos, Deus, pela sua bondade, nos deu um pastor, e o nosso pastor é o Senhor Jesus, que cuida da sua igreja, e este mesmo Jesus designou outros pastores para cuidarem do seu rebanho, e é Ele quem dá orientação aos seus pastores, Ele é quem dá o alimento para Ele distribuir às suas ovelhas, e nós precisamos nos colocar nesse tempo de dificuldade, de luta e de dias trabalhosos, sob a orientação do sumo pastor, chamado Jesus Cristo. Porque a atitude de bode, a atitude de cabrito, não são atribuídas para nós. Nós somos ovelhas, e ovelha, ela tem uma atitude mansa, obediente, humilde. Ovelha, ela tem essas atitudes, e isso é importante para a sua sobrevivência, para o refrigério da sua alma. E a fé vitoriosa, ela nos faz reconhecer que nós somos, antes de qualquer coisa, ovelhas do aprisco do Senhor. Você é uma ovelha de Jesus, meu irmão? Você pertence ao aprisco do Senhor? Você é uma ovelha, querendo ou não, você é uma ovelha. Não, se você não querer, você vai ser um cabrito, né? Mas se você for reconhecer o senhorio de Cristo, você se colocará como ovelha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé vitoriosa, que refrigera a minha alma, ela também me ensina a ter dependência. Veja o versículo 1 aí, a parte B. O salmista diz, Davi diz, de nada terei falta. De nada terei falta. Jesus, certa vez, ele ilustrou o carinho e o cuidado do Pai em prover as necessidades dos seus discípulos. Ele diz, Jesus disse, Mateus registrou no capítulo 6, e no versículo de número 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, dizendo, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Nós temos essa segurança de nos depender do Senhor, de contar com a sua ajuda, com o seu poderoso auxílio. É claro que essa dependência não é um chamado à preguiça, ao comodismo, ao não fazer nada, não é isso. O que a Bíblia nos ensina, com o cuidado e a assistência de Deus, é que nós podemos nos confiar na sua provisão. Trabalhamos, mas reconhecemos que a bênção do recurso vem do Senhor. Nós enfrentamos os desafios da vida,
Porque nós temos a certeza que o nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Se você carece de uma cura, Jesus pode te curar, porque Ele é poderoso, Ele é o Deus que cura. Se você precisa que Deus alcance os seus familiares, salvando a alma dos seus entes queridos, Jesus é o Salvador da humanidade e Ele pode prover essa necessidade. Ah, pastor, o meu problema é angústia. Jesus, Ele pode suprir todas as nossas necessidades, se nós reconhecermos que Ele é poderoso e colocarmos a nossa fé e a nossa confiança em nosso grande Deus. A fé vitoriosa, ela também me ensina a encontrar descanso. Veja o versículo de número 2. Eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia, ou nos acompanhasse aqui no telão. Como eu disse pela manhã, muitas vezes nós ignoramos verdades preciosas, por acharmos que conhecemos suficientemente o texto. Não é isso, pastor? Olhamos, já ouvi muitas mensagens nesse texto. Eu conheço esse salmo de cor. Mas o Espírito Santo hoje fala de uma fé vitoriosa, onde nós podemos encontrar descanso. Veja aí o versículo de número 2, parte A. Deitar-me faz em verdes pastos. A região de Israel, ela não era uma região muito grande. Contudo, essa região sobrevinha a ela um período de inverno chuvoso entre novembro e abril. E essa chuva fazia os pastos, as campinas verdejantes durante um bom tempo. E nesse período, os pastores, eles não tinham necessidade de se deslocar a grandes distâncias para alimentar os seus rebanhos, porque a chuva, ela fazia renascer alimento e deixava aquelas campinas suculentos, aqueles capins suculentos para as ovelhas. Só que havia também um período de verão, onde a seca prevalecia, entre maio a outubro. E aí sim, era necessário fazer grandes deslocamentos com os rebanhos para encontrar pastagens. Só que caminhar longas distâncias cansava as ovelhas, até porque eles precisavam atravessar vales, desertos, o sol escaldante durante o dia, o frio intenso à noite, isso cansavam as ovelhas. Mas o salmista, o rei Davi, que conhecia muito bem de ovelha e cuidou muito tempo de ovelha, ele agora se coloca nesses períodos, comunicando a nós que a vida, ela nos proporciona também esses períodos de escassez, de lutas, de dificuldades. E é nesses momentos que nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor para encontrarmos descanso, para encontrarmos alívio para as nossas almas. Em João, no capítulo 10 e versículo de número 9, o Senhor Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Entrar por Jesus, caminhar com Jesus, viver na dependência do Senhor, para que nós possamos desfrutar descanso nesses momentos turbulentos e de escassez que a vida nos impõe. Talvez você esteja experimentando agora um momento de alívio, de descanso, mas esses momentos, ele vem. Talvez eu prego para pessoas aqui hoje que estão passando por esses desertos, por esses vales, atravessando momentos ou fazendo caminhadas longas, no frio, no sol escaldante durante o dia. Deus, na pessoa do seu Filho, pode trazer descanso para a sua alma, meu irmão.
Confia no Senhor, creia em Jesus, faça como o salmista, assentado, eu não sei em que contexto Davi se encontrava, em que momento da vida para escrever esse salmo, mas ele supriu muitas vezes as suas ovelhas, ele muitas vezes colocou o seu rebanho para descansar em momentos como esse, e agora ele também está se colocando, expressando, louvando a Deus. Deitar-me faz o Senhor, o meu sumo pastor, me faz descansar em verdes passos. Essa fé vitoriosa também me ensina, dentro desse mesmo versículo, a encontrar satisfação. Veja o que ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Meus irmãos, o mundo e o pecado são insaciáveis. Quanto mais tem, mais quer. E naturalmente isso produz inquietação e agitação em nossas almas. Eu disse pela manhã que nós estamos vivendo, pastor, um período de ditadura ideológica, onde grupos querem impor sobre nós, e muitas vezes conseguem, as suas ideologias, as suas vontades. E na maioria das vezes, essas ideologias são contrárias à palavra, são contrárias àquilo que cremos. O mundo, ele quer nos induzir a se apegar a ele, a confiar no que ele propõe, no que ele oferece. E muitos de nós estamos nos agarrando ao efêmero, ao passageiro, e isso tem produzido inquietação, agitação às nossas almas. Mas esse sumo pastor, ele nos faz caminhar ou repousar em águas tranquilas. As ovelhas são naturalmente animais muito inquietos. Qualquer perturbação as assusta. Não conseguem deitar-se se não se sentirem que estão totalmente seguras. As ovelhas também têm receio dos rios caudalosos e turbulentos. Mas em Jesus, nós podemos ficar sossegados, pois o Senhor suprirá as nossas almas em águas tranquilas. E é como o autor do hino 400, da nossa harpa cristã, escreveu, compôs, e ele diz que em Jesus nós vivemos cada dia. Em Jesus nós temos alegria, que em Jesus, ó doce harmonia, que em Jesus nós podemos desfrutar a paz de Deus, mesmo nessa turbulência, mesmo nesses dias trabalhosos. Em Jesus nós podemos ter paz, nós podemos desfrutar da paz que só Ele tem. Foi Ele mesmo quem prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus sim tem descanso para as nossas almas. Em Jesus, meu irmão. Não é no dinheiro que está a nossa segurança, não são nos recursos materiais, não são nos relacionamentos mundanos, não, é em Jesus. É só o Senhor que pode preencher o vazio da nossa alma, só Jesus pode calar o nosso coração e sossegar o nosso coração em momentos de turbulência e de dificuldade. Creia no Senhor, coloque a sua confiança em Deus, peça ao Espírito Santo. Se você está agitado, se a sua alma está agitada, se você está preocupado, por qualquer que seja a razão, fale com o seu Deus agora, ore ao Senhor sobre isso,
Curve a sua cabeça e fala: Senhor, eu preciso desfrutar dessa paz. Essa paz é uma promessa que Deus nos fez por intermédio de Jesus. Esta paz está à disposição de todos nós. Todos podem desfrutar dessa paz. Mas como, pastor? Nesse momento que o mundo está agitado, Jesus tem paz para dar ao nosso coração. Ele pode refrigerar a nossa alma, porque Ele tem paz para nos dar. Fale com Deus nesse momento. Ore a Ele sobre isso, meu irmão. Peça a Deus para produzir paz, descanso ao seu coração. Aleluia. Vamos caminhando, porque a fé é vitoriosa, que refrigera a minha alma. Ela também me ensina a encontrar alívio. Nós falamos de descanso, nós falamos de satisfação, e agora o salmista está falando de alívio. Veja o que ele diz: refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Como eu disse aos irmãos, Israel era atingido por esse clima, e durante um tempo chovia, e no outro calor. Havia algumas regiões de Israel, especialmente a região norte, a região da Galileia, onde o povo sofria muito por causa do calor. Mas lá também na região norte tinha o monte Hermon. Nesse monte, segundo a própria palavra de Deus, nevava durante um certo período. Mas Deus, pela sua bondade, para trazer alívio daquele calor insuportável em que vivia o seu povo, ele soprava um vento, e esse vento, ao bater sobre o monte Hermon, produzia uma brisa que refrescava toda aquela região. Aquela neve, ela derretia e alimentava o rio Jordão, que descia para o Neguebe, produzindo vida à nação de Israel. Alívio para almas cansadas. O Salmo 133, no versículo de número 3, comprova o que eu estou dizendo. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, o alívio e a vida para sempre. Em Deus nós podemos encontrar alívio para as nossas almas. A fé é vitoriosa, que refrigera minha alma. Ela também me ensina a encontrar justiça. Veja o que diz aí o versículo de número 3, a parte B. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Os pastores, eles tinham a responsabilidade, ou uma de suas principais funções, era guiar as ovelhas pelas veredas. E nos campos de Israel, os pastores buscavam passagens que facilitassem a condução do seu rebanho, sem que suas ovelhas desviassem para os mais diversos caminhos. As veredas são passagens entre a vegetação, onde não há espaço para desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Era um caminho reto, onde o pastor conduzia com cuidado, com segurança, as suas ovelhas, muito atento para que nenhuma delas saísse do caminho e se perdesse, e ficasse vulneráveis aos ataques das feras. E esse pastor, segundo Davi, ele nos guia pelas veredas da justiça. O supremo pastor nos conduz no caminho que nos conduz à vida, que nos leva ao Senhor. Veja o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, o mundo nos oferece todos os dias muitas alternativas, muitos atalhos. São muitas pessoas que na ânsia de ganhar dinheiro, se desviam para a corrupção, para o dinheiro fácil,
para a sonegação. São muitas pessoas que na busca de prazeres, para aliviarem as suas almas cansadas e agitadas, elas procuram se satisfazer em caminhos que a Bíblia condena. E as pessoas querem preencher o vazio das suas almas nas drogas, nas bebedeiras, nos vícios, na pulada de cerca, traindo o marido, ou o marido traindo a esposa e a esposa traindo o marido, na tentativa de aliviar. E o que elas descobrem é que cada vez mais as suas almas vão ficando aflitas. E a decepção e a frustração, ela só aumenta. E o salmista está dizendo que Jesus, Ele nos conduz pelas veredas da justiça, da retidão. O caminho que Jesus propõe, ele é estreito, sim. É o caminho da renúncia. É o caminho de abrir mão dos prazeres momentâneos que a vida oferece, que conduz ao inferno, para nós obtermos o céu, a glória, a eternidade com Deus. Essa semana, eu, Wallace e Nívia, nós estávamos fazendo uma reflexão na palavra. E dentro do texto que nós estávamos lendo, eu achei necessário colocar a revelação da última trombeta, que não é mais disco. E aí eu coloquei, porque o Wallace ainda não conhecia, e nós ouvimos aquela mensagem que estava dentro do contexto da nossa reflexão dessa semana. E aí nos chamou muita atenção uma das personagens, diante do desespero por ter sido deixada, diante do desespero da tribulação que agora estava se abatendo sobre a humanidade, ela parece ir para um canto da sua casa, e ela começa então a se lamentar, uma espécie de oração, e ela dizia: eu sei que não há mais o que fazer, não tem mais jeito. E aí ela repete para si mesma esse lamento, pelo menos 2 vezes, dizendo: eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. É claro que foi uma ovelha displicente. É claro que caminhando, seguindo Jesus de longe, volta e meia ela dava uma desviada. Ela saía da vereda da justiça para fazer alguma coisa, ou deixar de fazer, ou cumprir a ordem de Deus. Mas ela foi surpreendida pelo arrebatamento da igreja. Meus irmãos, precisamos certificar-se de que estamos caminhando pelas veredas da justiça. Precisamos olhar para o nosso coração, olhar e fazer uma reflexão acerca das nossas atitudes, para ver se estamos de fato seguindo as pegadas do nosso Mestre Jesus. Jesus nos conduz para o céu, para a eternidade. Este mundo, ele oferece muitas alternativas. Como eu já disse, não saia do caminho, meu irmão. Continue no caminho estreito e apertado que conduz à vida. Jesus está voltando. Será muito triste. Não queira pensar como será decepcionante para as pessoas que ficavam caminhando pelas veredas da justiça, mas escorregava para a direita e para a esquerda, volta e meia. Pode ser que não dê tempo de voltar. Jesus pode vir a qualquer momento e você não está no caminho, na vereda da justiça que Ele traçou para o encontro com Ele nas alturas. Faça uma reflexão da sua alma. Veja que por caminhos você tem andado. Quais são as direções que você tem tomado para a sua vida e sua alma. E retorne ainda hoje para as veredas da justiça. Volte-se a seguir o Senhor novamente. Jesus disse no capítulo 21 aos seus discípulos, ele disse: olha, vigiem, fiquem atentos,
Não sobrecarregue o coração com as bebedeiras, com as glutonarias, com a libertinagem e nem com as ansiedades ou os cuidados da vida, para que aquele dia não venha de improviso sobre vocês. Fiquem atentos. Tem muita gente brincando com coisa séria. Tem muita gente se esquecendo que existe uma rota segura, um caminho estreito, só um caminho, só existe uma alternativa. Se já te falaram que a reencarnação te conduz a Deus, a Bíblia não diz isso. Se já te falaram que você pode alcançar a eternidade praticando a religião, se curvando aos ídolos, pedindo a eles para poder interceder por você, a Bíblia também não diz isso. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 4, versículo 12, que só há um que Deus deu ao mundo para que todos devamos ser salvos. Salvação somente na pessoa de Jesus. Salvação somente se seguirmos o caminho que Ele traçou. Veredas da justiça. Eu disse de manhã, eu preciso repetir. Eu não vou perder essa oportunidade. Já estamos há uns 9 meses da pandemia. Uns 9. Ficamos uns 2 meses impedidos de realizar culto. Mas já tem uns 6 meses que nós voltamos. Já fizemos umas 6 celebrações de ceia. Eu fico muito triste por ver que muitos irmãos estão ignorando este importante culto. Ó, pastor, todos os cultos são importantes. Mas tem muita gente se autodisciplinando. Eles falham, pecam, falam, não vou tomar ceia esse mês. Não, se aparta da ceia do Senhor. Outros que não têm mais prazer de vir ao culto de ceia para celebrar a conquista que Jesus fez na cruz do Calvário. Tem muita gente que está renunciando à ordem, desobedecendo, melhor dizendo, à ordem de Jesus, de nos reunirmos constantemente para celebrarmos a sua ceia. Na ceia, nós trazemos à nossa memória o sacrifício que foi feito por nós. É em momentos como esse, em culto como esse, que eu vou compreender e eu vou entender, existe graça suficiente para o perdão dos meus pecados, existe amor em Deus para perdoar os meus pecados, mas tem muita gente desprezando, não participa mais da ceia, tristemente. Já falei com alguns, meu irmão, não pastor, meu querido irmão, você pode querer ter todos os argumentos, você pode querer me convencer, mas desprezar os cultos, deixar os cultos do Senhor, eu vou repetir enquanto eu puder, vai em tudo quanto é lugar, mas não vem na casa de Deus, frequenta tudo quanto é tipo de ambiente, mas não vem à igreja, na desculpa, no argumento de que o coronavírus pode acometê-los. Não é na igreja que nós nos fortalecemos? Não é uns aos outros que nós nos fortalecemos? Mas tem gente brincando com coisa séria, levando com muito aqueles que frequentam a igreja e não se apresentam para o serviço, estão muito acomodados para vir ouvir a mensagem. São pelo menos 52 mensagens por ano. Ouvem 52 mensagens, no mínimo, por ano. Mas não coloca em prática. Não se apresenta para o serviço. Ele vê o seu irmão se matando para poder cumprir a vontade de Deus e obedecer a palavra. Jesus contou algumas parábolas que falava de que ele encarregou os trabalhadores para cuidar da sua vinha enquanto ele ia para uma terra distante e depois ele retornaria para requerer dos seus discípulos, dos seus seguidores, o trabalho das suas mãos. Mas tem muita gente acomodada, acumulando as suas riquezas e retendo o que é do Senhor. Não honra a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas e com as suas contribuições.
Eu não falo isso, meu querido irmão, só porque eu sou abençoado por isso. Não, senhores, eu falo isso porque isso é um dever cristão, é um princípio bíblico. Agora mesmo o pastor colocou no grupo lá do ministério um irmão agradecendo a Deus pela assistência que 10 famílias vão receber lá na Paraíba. Alegre, agradecendo. Eu agradeço, pastor Paulo Júnior, a igreja de Montes Claros, porque nós vamos socorrer aqui 10 famílias. Nós podíamos socorrer 100, 1000. Se você não retesse o que é do Senhor, Jesus está vindo aí. E o que você vai fazer com toda essa riqueza acumulada? Jesus está vindo aí. E o que você vai fazer com esse mundinho em que você vive, que não se despreende, que não se junta às fileiras daqueles que estão obedecendo à vontade de Deus e pregando o seu evangelho? Os dias são trabalhosos. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo dizendo que os últimos dias seriam trabalhosos e que era necessário nos apegarmos ao Espírito para que nós pudéssemos pregar o evangelho e proclamar Jesus a este mundo. Meu irmão, é verdade. Muitas famílias não alcançadas, milhões de famílias não alcançadas, por causa do nosso comodismo. Verdade. E por que eu estou falando isso mesmo? Meu irmão. Vereda da justiça. Permaneça na vereda da justiça. Se coloca debaixo da brecha. Ficar juntando conhecimento, perde, igual o maná perdia. Não podia guardar por dia, não. O que você está aprendendo aqui hoje, proclama amanhã. Meu querido irmão. Nós poderíamos estar aqui hoje cheio de gente para ouvir essa palavra. Mas é difícil para nós convidar alguém para vir para o culto. É difícil a gente passar na casa de um amigo, de um colega, para trazer para a igreja, ouvir a palavra. É difícil para nós, é muito difícil. Tá, mas permaneça na vereda da justiça, no caminho seguro, que conduz à eternidade. A fé vitoriosa nos desafia a permanecer nas veredas da justiça, seguindo o nosso sumo pastor e as suas orientações. A fé vitoriosa, ela também me ensina a encontrar segurança. Veja o que diz aí o versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não vou fazer igual de manhã, que eu tentei explicar o que era vale, sem olhar para o papel, e não expliquei nada. Há em Israel vales profundos e íngremes, entre penhascos, onde a luz só consegue atingir a sua base quando o sol está acima de toda a sua força ao meio-dia. Após esse horário faz sombra durante o restante do dia. Certamente, Davi conheceu estes vales em suas peregrinações, com suas ovelhas pela Judéia e Samaria. Vales são o extremo contrário de montes. Montes são lugares altos, falam de vitórias. Vales, porém, são lugares baixos, que ficam entre os montes. Vales nos comunica dificuldades, tempos de sofrimentos e de angústias. Em nossa caminhada por este mundo, podemos enfrentar situações e circunstâncias difíceis de se resolver. Muitos problemas de diversas naturezas podem chegar até nós, mas nós temos a confiança de que mesmo diante desses vales, ou nesses vales, o Senhor está comigo, o Senhor caminha comigo. Eu não sei se o seu vale é uma doença, meu irmão. Eu não sei se o seu vale é a falta de recurso para sustentar a sua família. Eu não sei se o seu vale é um relacionamento destruído, abortado por alguma razão. Eu não sei se o seu vale é a ameaça da destruição da sua família. Eu não sei o que é. Esses momentos são inevitáveis
nas nossas vidas, Ele nos surpreende. A vida nos impõe esses vales, mas em meio aos vales, nós podemos crer que o Senhor está conosco. Deus, Ele caminha conosco diante dessas dificuldades. Ele disse, e João registrou no capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições, muitas aflições, mas Ele disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sabe, Jesus conhece o caminho da vitória, Jesus sabe como vencer esse mundo, e seguindo os seus passos, nós seremos também vencedores. Jesus nunca disse que seria fácil, Ele nunca prometeu aos seus seguidores sombra e água fresca, água de coco e praia a vida toda. Não, senhores, Ele nunca prometeu isso. Pelo contrário, a vida cristã, ela é desafiadora. A vida cristã tem muitos desafios, tem muitas dificuldades, mas nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Ele prometeu isso para os seus discípulos. Lá no Evangelho no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Ele mandou os seus discípulos pregar a sua palavra e reiterou para ele, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Que segurança! O sumo pastor, o pastor das nossas almas, Ele caminha à nossa frente, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos conduz, e esse Senhor também nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, Ele habita entre nós, o Espírito Santo habita dentro de nós, o Espírito Santo, que nos dá poder sobre o pecado, que nos dá poder sobre o diabo e que nos ajuda a vencer o mundo. A fé vitoriosa, ela também, ela refrigera a minha alma, porque ela me ensina a encontrar consolo. Veja o que diz o versículo 4, a parte C, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu querido irmão, a vara e o cajado eram ferramentas indispensáveis dos pastores. Eles a tinham, porque com a vara, ele protegia as ovelhas das feras, dos animais selvagens que queria tragá-las. Então ele as protegia. Com o cajado, ele podia alcançar as suas ovelhas quando caísse num buraco, ou quando se escorregasse em algum penhasco. Ele ia lá com um cajado e as socorria. São ferramentas necessárias para a função de pastor. E essas ferramentas que o sumo pastor deixou para resgatar as ovelhas perdidas do seu aprisco. Oh, meu irmão, não fuja do cajado do Senhor. O cajado não é para te espancar. O cajado não é para te machucar, pelo contrário, é para te trazer novamente para o aprisco. E eles são representados pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é colocada como vara, que nos protege das feras selvagens, dos animais perigosos. É também a palavra de Deus, o cajado que nos traz novamente, quando por alguma razão nos dispersamos, ou nos desprendemos do caminho que conduz à vida eterna. E o Senhor, ou melhor, essa fé vitoriosa, nos ajuda a encontrar consolo nessas ferramentas que o pastor tem. E a fé vitoriosa, ela também me ensina a encontrar a abundância. Veja o versículo de número 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quando eu olhei para esse versículo, e a proposta que esta fé vitoriosa nos traz, baseada nesse versículo, eu fiquei pensando, quando Davi compôs esse salmo, e ele sabia exatamente do que ele estava falando, porque Davi foi um fugitivo
por muitos anos. Saul, seu rei, queria matá-lo. E ele colocou o seu exército todinho atrás de Davi. E por essa razão, Davi teve que fugir de Saul para não ser morto. E o interessante aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 27, o profeta narra que Davi, ele teve que procurar refúgio. Pensa, os irmãos, Davi, em um momento da sua vida, quando fugia de Saul, ele teve que procurar refúgio entre os principais inimigos de Israel. Ele foi a Gate, ao rei Aques, procurar refúgio, proteção, porque ele fugia de Saul. Gate era rei dos filisteus. E quando eu olhava para esse texto, eu fiquei imaginando se Davi, ele escreveu isso, quando ele se deparou, em um momento, assentado à mesa do rei Aques, junto com seus príncipes, com os oficiais do exército dos filisteus, que queriam matá-lo, que queria tirar sua vida. Ele chamou Aques em particular em certa ocasião, ou nessa ocasião, e falou: mas como assim? Como é que você coloca Davi entre nós? Esse homem é o nosso inimigo. Foi ele quem matou Golias. Foi acerca dele que as mulheres de Israel cantavam: Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. E como é que você coloca agora esse homem para sentar na nossa mesa de estratégia, de planejamento, quando vamos guerrear exatamente contra os filisteus? E Aques disse: não, Davi nunca me decepcionou. Davi sempre foi leal. E eu entendi, sem querer forçar a interpretação, quando preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, eu vejo Davi assentado na mesa do rei de Gate, de um lado um príncipe filisteu com uma espada querendo cortar a sua cabeça, da sua direita outro, à sua frente, a mesa, não sei se ela era retangular, se ela era redonda, eu sei que estava infestado de oficial de filisteu, querendo a cabeça de Davi, e não podia tirar. E Davi sentado naquela mesa, comia das porções que ali eram colocadas, bebia do vinho dos inimigos, porque Deus prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Confiar em Jesus dá nisso, meu irmão. É muita gente para querer nossa cabeça. Tem muita gente tentando puxar nosso tapete. São situações que nós enfrentamos corriqueiramente. Gente querendo nos descalçar, gente querendo nos frustrar, gente querendo nos fazer, nos envergonhar. Mas é na presença dessas pessoas que Deus nos honra, que Deus prepara um banquete, e eles ficam do nosso lado, rangendo os dentes, para poder tirar a nossa vida, e não pode, porque é Deus quem nos protege. Aqueles filisteus não podiam tocar em Davi, porque Aques, o rei de Gate, estava sendo usado por Deus para proteger. Ninguém põe a mão em Davi. Davi é um protegido meu, e ele se assenta na mesa quando eu quero, e ele come da nossa mesa quando eu quiser. Não, era Deus quem prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A abundância em tempos de escassez, a abundância em períodos de crises econômicas, abundância em período de desemprego, a abundância em momentos como que nós estamos vivendo. Deus prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Glória a Deus. E por último, a fé vitoriosa refrigera minha alma, porque ela me ensina a encontrar unção. Meu irmão, se tem uma coisa que crente precisa, é de unção.
Se tem uma coisa que nós precisamos, é de unção. A unção era um costume antigo no Oriente. No meio da refeição, o anfitrião ungia a cabeça do convidado de honra com uma gota de óleo perfumado. E esse óleo, ele também simboliza o Espírito Santo. Quando eu disse que nós precisamos de unção, eu estou dizendo que nós precisamos do Espírito Santo. Não dá para caminhar nesse mundo sem o Espírito Santo, não, meu irmão. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem te convenceu de que Jesus é Senhor? Foi o Espírito Santo. Sabe quem te convenceu dos seus pecados? Foi o Espírito Santo. Sabe quem te santifica? É o Espírito Santo. Você sabe quem te trouxe aqui nessa noite? O Espírito Santo. Você sabe quem está falando com você aqui nessa noite? Não sou eu, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos esclarece a palavra. É o Espírito Santo que nos ensina tudo o que Jesus disse. É o Espírito Santo que nos comunica que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. É o Espírito Santo quem nos diz que Jesus está voltando e que nós precisamos preparar a nossa alma, que nós precisamos confessar os nossos pecados e viver em comunhão uns com os outros. Não dá para viver sem Espírito Santo não, meu irmão. Você pode viver sem comida? Pode. Sei lá, acho que uns 3, 4, 5 dias. Pode ou não pode? Você pode viver sem muita coisa, você pode viver. Mas você não pode viver sem o Espírito Santo. Não pode. A sua vida cristã não terá resultados sem a presença do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo. Então aproveita para pedir Espírito Santo agora, meu irmão. Aproveita para pedir Jesus para te batizar com o Espírito Santo. Aproveita para pedir Jesus para te encher do Espírito. Siga a instrução que o pastor nos deu aqui domingo passado. Vamos lá falar sobre os salmos, falar sobre a Bíblia uns com os outros, cânticos espirituais, viver em comunhão, em sujeição uns com os outros, para sermos cheios do Espírito Santo. Peça o Espírito Santo aí agora, meu irmão. Peça o Espírito Santo ao Senhor. Peça, fala com Jesus. Jesus, o Senhor falou que ia enviar o Espírito Santo. O Senhor falou que ia dar o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Para de ficar pedindo dinheiro. Para de ficar pedindo namorado ou namorada, meu irmão. Peça o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Peça poder do alto, porque o Espírito Santo é uma promessa de Deus para todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Olha, meu irmão, essa fé vitoriosa, aplicando todas essas verdades que o salmista nos ensina, essa fé vitoriosa, ela nos ajuda a nós recebermos a bondade e a misericórdia do Senhor. Essa fé e a bondade e a misericórdia do Senhor está nos conduzindo para o céu. A bondade e a misericórdia do Senhor, ela não vai à nossa frente. Segundo o salmista, ela nos segue. E eu disse aqui para os irmãos de manhã, que quando Israel saiu do Egito, sob mão forte, sob o poder de Deus na vida de Moisés, quando eles se depararam diante do Mar Vermelho, o mar se abriu,
E eles começaram a atravessar o mar. O faraó, arrependido de ter libertado o povo, colocou o exército no encalço do povo de Deus durante aquela travessia. E segundo o registro de Moisés, Deus colocou entre os israelitas e o exército de Faraó trevas, fogo. Deus impediu que as rodas dos carros de Faraó rodassem perfeitamente. E Deus impediu que eles se aproximassem do povo. Manteve-se uma certa distância, até que Israel terminou a travessia e Deus fez o mar vir sobre o exército de Faraó. O mundo, ele também nos persegue com a sua maldade. O diabo também nos persegue com as suas estratégias sutis, com as suas tentações, com as suas armadilhas. Mas entre o diabo e a igreja tem a bondade e a misericórdia do Senhor. E aí o diabo, ele tenta nos alcançar, mas a bondade e a misericórdia do Senhor o impede de nos atingir. E nós, aplicando as verdades que foram expostas aqui no Salmo 23, nós teremos, nos seguindo, a bondade e a misericórdia. E a bondade e a misericórdia, ela se coloca entre nós, o diabo, o mundo, o pecado, e eles não podem nos alcançar, porque nós estamos aplicando ao nosso coração as verdades que o salmista colocou aqui, para a nossa alma ser refrigerada em meio a esses problemas, a essas dificuldades. Nós temos a bondade e a misericórdia que nos empurra em direção à eternidade, nos conduz em direção aos céus. Você pode dizer um amém por isso? Então se coloque de pé e vamos louvar ao nosso grande e eterno Deus.